Então, hoje eu vou falar um pouco sobre inveja. Muitos de nós levantaríamos a mão se eu perguntasse aqui se você já foi vítima de inveja. Todos nós já fomos invejados. Mas se eu perguntar quantos de vocês são invejosos ou invejam alguém, a gente teria assim uma dificuldade muito grande de levantar a mão. Eu acho que foi o Leandro Carnal, em uma palestra que eu ouvi há muito tempo, eu acho que são sobre os 7 pecados capitais. Ele baseia as suas mensagens no Inferno de Dante, naquele livro, né, o Inferno de Dante, e ele fala que a inveja é o pecado que tem vergonha. Então, a inveja é um pecado que habita em todos nós, mas ela tem vergonha de se manifestar. Quem inveja tem vergonha de dizer que é um invejoso. Por isso que a inveja cega, a inveja na verdade, se você for ver a palavra inveja, né, que significa perder a visão, inveja, você não conseguir ver. Por isso que no Inferno de Dante, que a inveja está só acima do orgulho, na torre que é o sofrimento do inferno, o inferno dele lá na imaginação dele, as pessoas que estão nessa segunda torre sofrendo, ou nesse segundo andar, sofrendo no seu inferno, elas são vítimas que têm os olhos costurados com arame farpado, se eu não me engano é arame farpado, porque a inveja é aquilo que vem pelos olhos e torna você cego, você se torna cego. E eu gostaria de pensar com vocês em um texto, já que nós estamos pensando em Provérbios de Salomão, o capítulo de número 28, Provérbios de Salomão, capítulo de número 28, e o versículo de número 22. A minha mensagem vai ser rápida hoje, e eu não vou me demorar muito, e então se você puder compartilhar com alguém, assim o faça. Se não quiser compartilhar enquanto você está me assistindo, não tem problema, mas compartilhe depois, no final, para que as pessoas sejam abençoadas. Eu sei que essa mensagem, ela é uma mensagem que vai fazer muito bem para o seu coração. Eu sempre passo uma mensagem, primeiro porque eu sei que ela tem feito bem para mim. Esse bem para mim não é apenas me consolado, mas também me exortado. Não é apenas me curado, mas também me ferido. Então, quando eu me sinto desafiado, quando eu me sinto constrangido pela palavra, quando eu me sinto enclausurado pela palavra, quando eu me sinto pressionado pela palavra, e eu sei que isso traz mudanças para a minha vida, logo eu estou então compartilhando. Então essa palavra que eu estou compartilhando é uma espada de 2 gumes, ela pode cortar aí, mas antes disso saiba que ela tem cortado aqui, ela tem cortado o meu coração primeiro. Então eu tenho aprendido com essa palavra, sido exortado por essa palavra, por isso eu sinto toda a liberdade de compartilhar com vocês. O meu amigo pastor Joézer está aí compartilhando para muita gente. Seja bem-vindo, pastor Joézer, obrigado pelo seu carinho, meu amado. O seu pai tem sido uma grande bênção para a minha vida. Nós temos fotos, né, de quando eu tinha 19 anos, batizando pessoas junto com seu pai, que abriu o púlpito da sua igreja para um garoto pregar. Acreditou muito em mim e eu sou muito agradecido pela vida dele. Pastor Hilton de Paula, um grande abraço para ele e também para sua mãe, a nossa querida irmã Leia, uma mulher de Deus que me abençoou muito também. E para os seus irmãos, o Júnior e a Vânia, são pessoas que têm sido uma bênção na minha vida. Provérbios 28, 22 diz assim: aquele que tem olhos invejosos, então a gente já vê que a inveja, ela vem aí pelos olhos, conforme diz a palavra no seu original, ou pelo menos no latim. Aquele que tem olhos invejosos, ele corre atrás das riquezas. O que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Então veja que os olhos invejosos faz você correr atrás de uma coisa que você não vai alcançar e mantém você ignorante sobre as coisas que sobre você virá. Então você está correndo atrás da riqueza. O texto está dizendo que logo atrás de você vem a penúria.
Só que os olhos invejosos ficam cegos. E o escritor Salomão está dizendo que você não sabe, ou ele não sabe que há de vir sobre si a penúria. É uma ignorância. Toda pessoa invejosa, ela está agindo por ignorância. E isso é bíblico. Lá em Mateus 27, você vai ver no versículo 18 que esses líderes religiosos, eles entregaram Jesus a Pilatos, e o texto diz em Mateus 27, 18, que Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. Então, Jesus está sendo entregado por inveja. E lá na cruz, quando Jesus está orando, falando com o Pai, para essas pessoas que o entregaram, movidos por inveja, a inveja o cegou de tal forma, eles estavam agindo na ignorância. Jesus faz uma oração ao Pai. E Jesus diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, o invejoso, ele é uma pessoa que fica cego. O invejoso é uma pessoa que a ignorância passa a habitar nele. O invejoso, ele é uma pessoa que perde a ciência, o conhecimento daquilo que pode vir sobre a sua vida quando ele começa a invejar. Quando esse mal vem sobre a sua vida e ele fica como que cego, ele não consegue enxergar. Então eu quero pensar com vocês, logo no começo da Bíblia, lá no livro de Gênesis. Então primeiro, anote esse versículo, memorize esse versículo de Provérbios 28, 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Então aqui o negócio é ignorância. Por isso que a gente tem que orar pelas pessoas invejosas. Por isso que a gente tem que orar para não sermos invejosos. Por isso que a gente tem que orar para que o véu caia dos olhos das pessoas que estão nos invejando. E para que Deus nos guarde dessa ignorância, desse manto, dessa coberta tenebrosa que vem sobre nós e que nos cega, que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça a sua luz brilhar sobre nós todos os dias, para que a gente não incorra sobre esse erro. E quando a gente tiver a tentação, porque a gente tem a tentação, o próprio Salomão vai dizer, e também o próprio Salmos de número 37, se eu não me engano, vai dizer: não tenha inveja, não tenha inveja. Isso aqui, ó, Salmo 37, versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então há a possibilidade de deixarmos a inveja tomar conta do nosso coração. E o Salmo 37, versículo 1, é um outro salmo que você deveria anotar aí, está dizendo para você não ter inveja. E se está dizendo que é para a gente não ter inveja, é porque há a possibilidade da inveja habitar no nosso coração. Então eu vou citar vários textos bíblicos aqui e vamos tirar lições para nós. Eu gostaria que você, estivesse anotando. Eu anoto, eu tenho aqui minhas anotações. Toda vez que eu leio um livro, leio a Bíblia, pego textos, eu vou anotando e vou pedindo para Deus me ajudar a memorizar, porque o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nos foi dito, daquilo que nós lemos. Aí a verdade vem e ela traz luz e quando a luz vem, a ignorância vai embora, as trevas vão embora, a gente fica ciente. O texto que eu vou ler com vocês, Gênesis, capítulo de número 26. Eu vou ler 2 textos de Gênesis hoje. Primeiro, capítulo 26. Deixa eu dar um abraço para os meus amigos aqui: Eduardo Carvalho, Lucas Rodrigues, Marcela Azevedo, Mário Vasconcelos, Anderson Borges, Rita Minatel e Valentim Vinsky, Estela Maria Casagrande, Sidney Gonçalves, Paz. Que bom. Ô Sidney, vamos estar orando pela sua irmã, então, que está com Covid, tá bom? No final, eu vou estar orando aqui. Letícia Borges, puxa, obrigado. Não deixa de curtir também aí, é tão legal quando começa a subir esses dedinhos assim, e coraçãozinho, sei lá.
Esses dias eu assisti uma live de um amigo aí, cara, tinha centenas de pessoas e um monte de coraçãozinho, como vocês estão fazendo aí, e curtida, que me deu uma inveja. Aí já estou confessando, né? A minha inveja. Eu falei, caramba, meu, que coisa, o cara é muito querido. Me ajuda aí nesse meu complexo, tá bom? Encha aí de like aí, de compartilhamento, escreva, faça um pedido, um comentário. Oi, Vânia Cardoso, tudo bem? Deus te abençoe. Rafael Conde, sua mãe, a mãe da Fábia, seja bem-vinda. Primeiro texto que eu vou ler com vocês, além de Provérbios 28, 22, que é para você memorizar, e também já lemos, acho que Salmo 37, 1, Gênesis capítulo 26, é como que você deve aprender a conviver com gente invejosa. Você tem que aprender a conviver com gente invejosa. Não adianta você pensar que você nunca vai ser invejado. Pode tirar isso tira esse cavalinho da chuva, né? Conforme diziam os nossos pais. Isso vai acontecer, cara. Não adianta. Eu tenho muita dificuldade de receber crítica. Vou abrir o meu coração para você aqui. Eu deixei de fazer. O Nildo e a Valéria, lá da Inglaterra, estão conosco aqui também. O Francisco César. Tudo bem, Chico? Deus te abençoe. Gederci, Deus te abençoe. Rafael Conde, Deus te abençoe. Eu deixei de fazer muita coisa no meu ministério. Sabe por quê? Vou confessar algo para vocês. Porque eu morria de medo de ser criticado. Porque eu tinha no meu coração o desejo de agradar todo mundo. E eu tenho o desejo de agradar todo mundo. Eu quero agradar as pessoas, conforme diz Romanos capítulo 14, que quem nisso serve a Cristo é agradável a todos os homens. E também agradável a Deus. E aceito a Deus. Então eu gosto de ser agradável às pessoas, faço de tudo para ser uma pessoa agradável, mas nem mesmo Jesus conseguiu agradar todas as pessoas. E eu tinha muito medo de críticas, sabe? Ninguém gosta de receber críticas, principalmente críticas de invejosos, não é isso? Eu não tenho medo de receber críticas construtivas. Eu tenho muita dificuldade de receber críticas destrutivas. Eu acho que qualquer pessoa tem. Então eu tinha muito medo de me envolver com projetos grandes, por medo do que as pessoas poderiam pensar, do que as pessoas poderiam dizer. E eu percebi que os anos estavam passando. E esse medo de ser criticado, de vir para a rede social, porque na rede social as pessoas falam o que querem, não é isso? As pessoas, puxa vida, as pessoas comentam coisas. Meu Deus, esses dias eu estava pregando uma mensagem tão bonita, tão maravilhosa. Um cara escreveu lá, esse pregador é espírita. E ele não entendeu, ele não ouviu tudo que eu falei. Acho que ele pegou só uma parte. E eu falei, puxa vida, o cara falar uma coisa dessa a meu respeito, mas faz parte. Tem pessoas também que não tem mais nada o que fazer da vida. O negócio dele é ficar fuçando o Instagram, fuçando o Face dos outros, e ele não sabe fazer mais nada da vida a não ser criticar. Então eu falei, Deus, então coloca uma casca grossa em mim. Oi, Fredson, tudo bem? Saudade de vocês aí também. Coloca uma casca grossa em mim, para que eu receba essas críticas e não me sinta triste, não me sinta abatido, porque, olha, eu vou ser sincero para vocês, machuca, cara, não sei vocês. Eu tenho amigos que recebem críticas e parece que não está acontecendo nada. Eu estou aprendendo, eu estou preparando uma mensagem, e o tema dessa mensagem, vocês vão amar essa mensagem, vai dizer assim, o tema da mensagem é: eu sou um legalista em processo de libertação. Cara, eu vou contar muitas experiências para vocês nessa mensagem. Logo, logo, por esses dias, eu vou começar, vai ser uma série, na verdade, porque são muitas coisas que habitavam em mim, muitas coisas que habitam em mim, que não tem nada a ver com o evangelho, mas tem a ver com a religião, estão enraizadas dentro de mim. Eu tenho muitas dificuldades de abrir mão, porque eu estou muito preocupado com a opinião das outras pessoas, mas eu estou buscando em Deus essa graça de ser liberto desse legalismo religioso que tem me impedido de ser um reflexo verdadeiro do Senhor Jesus e tem me feito mais ser um representante de uma religião. Então não perca
não perca essa série. Eu creio que em março agora nós vamos começar essa série, que vai ser Eu Sou um Legalista em Processo de Libertação. Aí eu vou abrir meu coração para vocês. Obrigado por vocês que estão curtindo aí, obrigado por vocês que estão aí me apoiando e compartilhando. O Eduardo Carvalho está dizendo aí que tem muitas pessoas que são usadas pelo inimigo para nos desmotivar. Continua firme, amém, querido. Obrigado, viu, meu amado? Muito obrigado. Obrigado, Mário Leite, muito obrigado pelo carinho de vocês. Então, em Gênesis capítulo 26, eu aprendo com Isaac que eu e você precisamos aprender a conviver com os invejosos. Porque Isaac está sendo bem-sucedido no seu empreendimento, porque ele resolveu obedecer a Deus. Ele queria ir para o Egito para buscar alimento, mas aí Deus disse para ele, não desça ao Egito, fique aqui na terra que eu vou te mostrar, porque eu vou te abençoar. E Isaac, ou Luciano Silva, Isaac decidiu ficar na terra. Mesmo sendo uma terra seca, ele decidiu obedecer a Deus, viu, Gislaine? Ele decidiu obedecer a Deus e ficar na terra que o Senhor mandou ele ficar. Fica nessa terra que eu vou te abençoar, habita nela porque eu vou ser contigo. E ele acreditou, ele disse, eu vou ficar na terra que Deus me mandou ficar. E diz o versículo de número 12, de Gênesis 26, anote isso por gentileza, porque é uma coisa extraordinária. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, o cêntuplo, 100 vezes mais. E olha o que diz, porque o Senhor o abençoava. E o versículo 13 diz que ele enriqueceu, ele prosperou, ele ficou riquíssimo. Você crê nisso? Deus pode fazer isso na sua vida? Se você estiver debaixo da obediência de Deus, Deus pode fazer isso na sua vida. Eu não estou dizendo que Deus vai te enriquecer, mas eu estou dizendo que Deus pode te enriquecer. Eu não estou dizendo que Deus vai te prosperar, mas eu estou dizendo que Deus pode te prosperar. Ele ficou riquíssimo, possuía bois, ovelhas, grande número de servos. Aí olha o que diz o versículo 14, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E os filisteus lhe tinham inveja. Então, toda vez que você estiver debaixo de uma bênção de Deus, em um empreendimento, ou Simvaldo e Elisângela Santos, Maria Alves, Silene, Rafael Conde, João Paulo, todas as vezes que você estiver em obediência a Deus e Deus te abençoando, pode ter certeza, cara, que vai ter pessoas que vão invejar você. E eu tenho aqui uma definição escrita na minha Bíblia. Essa Bíblia eu devo ter há uns 15 anos, essa minha Bíblia aqui. Desculpem eu não saber quem é o autor. Eu acho que eu ouvi alguém falando essa frase, citando uma outra pessoa, não lembro o nome, então eu peço perdão a vocês por não citar a fonte, não porque eu não quero, mas é porque eu não sei de verdade quem é o autor dessa explicação. Então ele faz uma diferença de cobiça, ciúmes e inveja. Então ele diz assim que cobiça, primeiro, cobiça é querer o que não se tem. Então, cobiça é você querer aquilo que você não tem. Por isso, você vai ler no Decálogo Divino, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o boi do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás o terreno do teu próximo. A cobiça tem a ver com aquilo que você não tem, é querer o que não se tem, é querer aquilo que é dos outros, isso é cobiça. E tem um mandamento de Êxodo capítulo 20 que vai dizer não cobiçarás, aí tem uma lista de coisas que não devem ser cobiçadas, querer o que não se tem, é cobiça, anote aí. Segundo, ciúmes. O que é ciúmes? Ciúmes é querer o que o outro tem. Então, na cobiça é querer o que não se tem e nos ciúmes é querer o que o outro tem. E aí vem a inveja. E o que é a inveja? Anote aí em terceiro lugar. Inveja é não querer que o outro tenha. Interessante, né? Eu vou repetir para você anotar. Cobiça
é querer o que não se tem, ciúmes é querer o que o outro tem, e inveja é não querer que o outro tenha. Porque muitas vezes a gente confunde inveja com cobiça e com ciúmes. A gente pensa que inveja é querer o que o outro tem, e não é. Inveja é não querer que o outro tenha. Então, quando uma pessoa tem sucesso, o invejoso, não é que o invejoso quer ter o mesmo sucesso que ela. O invejoso quer que essa pessoa deixe de ter o que ela tenha e se torne semelhante àquele que o inveja, sem ter nada. Então, por isso que você já vai ler no versículo 15 de Gênesis 26, aprendendo a conviver com os invejosos, você vai ler que por isso eles lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Ou seja, Isaac é próspero, é abençoado, está semeando, está colhendo, tem a água para regar ali. Esses filisteus ficaram com inveja de Jacó, mas eles não foram ali para tomar os poços de Jacó, de Isaac. Se fosse para tomar os poços de Isaac, chegariam e diriam: sai daqui, porque esses poços pertencem a nós. Mas eles não fizeram isso. Eles poderiam desejar a água daqueles poços, expulsar Isaac dali e ficar com os poços. Isso seria cobiça, isso seria ciúmes. Mas a inveja é muito pior. A inveja é o seguinte: você tem esses poços, mas nós não queremos que vocês tenham esses poços. Por isso, nós vamos entulhar, nós vamos encher de terra, porque nós não queremos que você tenha água. Você vai ficar como nós, sem água. Percebe como que é o problema dos invejosos? A Meire Santana está pedindo para eu repetir aqui. Eu vou colocar aqui, vou repetir para vocês novamente. Então, primeiro, cobiça. Cobiça é querer o que não se tem. Ciúmes é querer o que os outros têm. E inveja é não querer que o outro tenha. Então, os filisteus vê o Isaac com os seus poços, e eles não estão desejando os poços, porque tomariam os poços. O invejoso é que eles não querem que o outro tenha. Por isso eles entulharam os poços de Isaac. Eles quiseram e desejaram não o sucesso de Isaac, mas sim que Isaac perdesse o seu sucesso e se tornasse semelhante a ele. Então isso é inveja. Invejar não é querer ter o que os outros têm, o carro que o outro tem, a casa que o outro tem, a família que o outro tem, os bens que o outro tem. Isso pode ser cobiça e pode ser ciúmes. Inveja é que você deseja que eles percam tudo e se torne derrotado como a pessoa é derrotada. Então a inveja é uma doença terrível. E aqui você vai ver que o Isaac aprende a conviver com esses invejosos. Eles cavaram esse poço, e aí você vai ver que o Isaac, versículo 17, ele saiu dali e ele foi para o vale de Gerar, e o versículo 18 diz: ele tornou a abrir os poços que foram cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. Então já era uma cultura dos filisteus entulhar poços. Nós não queremos que os outros tenham isso. É interessante isso. E assim que o Isaac abriu esse poço, aí o versículo 19 vai dizer que acharam água, e os filisteus vieram e contenderam com eles e expulsaram novamente Isaac daquele lugar. Aí você vai ler de novo no versículo 21 que Isaac foi para um outro lugar, abriu um outro poço, cavou um outro poço, os filisteus vieram, brigaram com ele por causa daquele poço e o fizeram sair daquele lugar de novo. E assim foi várias vezes, várias e várias vezes, até que o Isaac abriu um poço e os filisteus não puderam mais
pelejar com ele, porque já estava em um lugar distante. Então, a inveja é isso, você vai abrir poços e os filisteus vão querer que você veja esses poços entulhados. Você vai achar fonte de lucro, você vai ter uma família abençoada, você vai ter um ministério abençoado, você vai ter uma vida financeira abençoada, você vai ver a sua empresa prosperando, você vai ver os seus clientes aumentando, você vai ver um monte de coisa acontecendo, e os filisteus são aqueles que vão desejar que você perca todas essas fontes. Só que o texto vai dizer, no versículo de número 22, cavou ainda outro poço, por esses não contenderam, e chamou Isaque Reobote, porque disse, agora o Senhor nos deu lugar e nós prosperaremos nessa terra. O Senhor também vai te dar lugar, mas você precisa aprender a conviver com os invejosos. Ô pastor Jair Lara, que alegria ter o senhor aqui. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Eu estou falando aqui sobre como aprender a conviver com os invejosos. E já que o senhor entrou aqui, pastor Jair Lara, eu estou lembrando de uma história de um amigo nosso, pastor Jorge Linhares. Pastor Jorge uma vez comprou um carro, um Toyota, assim que a Toyota chegou no Brasil, ele comprou o carro bonito, mas ele tinha medo do que as pessoas iriam falar dele. Então ele ficou com o seu Siena, que rodava de um lado para o outro, mas o Toyota dele ele deixou guardado na garagem, porque ele tinha medo do que as pessoas iam falar se vissem o pastor andando com um Toyota. Então, quando você tem coisas boas, saiba, os invejosos sempre vão querer que você perca essas coisas boas. Nós precisamos aprender a conviver com os invejosos. E o que aconteceu? O pastor Jorge Linhares deixou o seu carro muitos meses na garagem. Um dia ele foi entrar, estava cheio de formiga. E ele disse que Deus falou com ele, tá vendo? Você não usa, e então as formigas estão acabando com o seu carro. E então ele venceu esse medo e saiu com o seu Toyota pelas ruas de Belo Horizonte. Ele passou em uma rua e ele viu um monte de meninos apontando o dedo e alguns dizendo, ladrão, ei pastor ladrão, você está roubando da igreja. E ele deu a ré no carro e queria pegar esses meninos, que era menino vazando para todo lado, e um pulou um muro, e não sei o quê, e ele correu atrás, porque ele queria se justificar, e ele um dia pegou um desses rapazes, deu uma dura nesse rapaz, e se sentiu justificado, quando ele disse, eu não sou ladrão, isso aqui é dinheiro do meu trabalho, dos meus livros, não sei o quê, e foi para casa e sentiu um pesar no coração, e ele foi orar, e Deus disse para ele, então, meu servo, porque eu te dei um carro Toyota e alguém apontou o dedo, você já correu atrás para se justificar, você correu atrás para tirar limpo, você precisa aprender a conviver com os invejosos. Se eu te dei um carro e as pessoas que apontaram para o carro, você já saiu jogando o carro em cima delas, imagine se eu te der um helicóptero. Se eu te der um helicóptero e as pessoas começarem a apontar para o helicóptero, o que é que você vai fazer? Então, a gente precisa de verdade aprender a conviver com os invejosos, porque se toda vez que o invejoso apontar o dedo para a gente querer tirar limpo, meu amigo, a gente está perdido. O que a gente tem que pedir para Deus? Pedir para Deus sabedoria, como teve Isaque. Ele continuou cavando, ele continuou cavando, ele continuou cavando, até que chegou num lugar que ele disse, Reobote. E eu quero profetizar aqui para você que está passando por lutas, dificuldades, Reobote vai acontecer na sua vida. É isso mesmo, pastor Jair, não podemos depender da avaliação dos outros. Eu estava aqui falando no início dessa live que eu deixei de fazer muita coisa na minha vida, pastor, porque eu tinha muito medo de crítica, do que os outros poderiam falar, e eu pedi para Deus uma pele grossa para aprender a conviver com as críticas. O pastor Valdeban está dizendo aqui que tem uma historinha que diz que um bicho, eu não lembro qual era o bicho, que agora, depois eu vou ler isso aqui, Valdeban, para eu não perder a linha. Obrigado por sua participação, mas eu vou ler isso aqui, tá bom? Então tenho pedido para Deus, me ajude a conviver com as pessoas invejosas e me ajude, Deus, para não ser uma pessoa invejosa. Por que, queridos, que eu estou falando isso? Porque olha o que Salomão disse, a sabedoria de Deus através de Salomão, Provérbios 14, versículo de número 30.
Provérbios 14, versículo 30. Você que deseja prosperar, preste atenção para você não perder a sua bênção. Olha o que diz: o ânimo sereno, o ânimo tranquilo, sabe? Você tem paz, tem serenidade, você sabe que o que você está alcançando é com honestidade, é com paz. A paz de Deus que excede todo entendimento tem guardado você. Então você tem paz, você tem um ânimo sereno, é vida para o corpo. Mas olha o que diz: mas a inveja é a podridão dos ossos. Por que você precisa pedir para Deus guardar o seu coração da inveja? Porque a inveja é a podridão dos ossos. Os ossos é a estrutura do nosso corpo. A inveja tira toda a sua estrutura. A inveja apodrece os seus fundamentos. A inveja apodrece os seus alicerces. Aqui, é claro, está falando sobre o corpo físico, assim como um espírito sereno, quando você tem paz com Deus. Isso é medicina, você não tem preocupação, não tem ansiedade, não tem preocupação, não tem essas ansiedades da vida. Isso é saúde para o seu corpo. Aqui está dizendo que a inveja é a podridão dos ossos. Então, a inveja apodrece os ossos de quem? Do invejado? Não. A inveja não apodrece os ossos daquele que está sendo invejado. Porque quem está sendo invejado, como Isaac, tem a bênção de Deus. E se Deus, conforme diz o texto, está com ele, vai ser rebote, vai acontecer e vai prosperar, querendo os invejosos ou não. Quem tem a bênção de Deus, a visão de Deus, vai prosperar e vai crescer. Com invejosos ou sem invejosos, Deus vai abençoar. Então a inveja, ela apodrece os ossos de quem é invejoso, de quem inveja. Não é de quem é invejado. Então, se você está sendo invejado, continua caminhando, querido. Continua de cabeça erguida. Se você está sendo invejado, continue olhando para frente. Continue, vivendo a sua vida abençoado com Deus, apegado com Deus, firme em Deus, prosperando em Deus, porque os seus ossos vão ser abençoados, porque o seu espírito é sereno, vai ter saúde sobre o seu corpo e tudo que você colocar as mãos vai ser abençoado por Deus. Agora, aquele que inveja vai ter podridão nos ossos, é como um câncer que vai penetrar nos ossos, vai perder o seu fundamento, vai perder o seu alicerce. Por isso, não deixe nunca a inveja tomar conta de você. E como é que você não deixa a inveja tomar conta de você? É quando você, por exemplo, esses dias, eu estava vendo a live de um pregador, agora esses dias, não tem um mês, eu estava vendo a live de um pregador, de um conselheiro, ele é meu amigo. Cara, tinha centenas de pessoas assistindo ele, centenas. E eu confesso para vocês que veio assim aquele sentimento assim de inveja, sabe? Não é nem de inveja, de ciúmes, de cobiça, sabe? Eu quero ter isso, cara. Puxa, o que eu fiz para combater esse sentimento no meu coração? Existe um remédio, pregador? Claro que existe um remédio. E o remédio é você orar. Olha aqui que tem uma frase aqui, nesse livro que eu indiquei para vocês, 25 leis bíblicas de sucesso. Olha o que uma frase que é uma filosofia dos sábios da ilha do Havaí. Ele diz assim: abençoe aquilo que você quer. Abençoe aquilo que você quer. Então eu coloquei a mão sobre o meu celular, vendo esse meu amigo evangelista, com essas centenas e centenas de pessoas o acompanhando, e ele pregando com unção, e as pessoas interagindo. Então eu abençoei, falei: Senhor, eu abençoo esse meu amigo, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo suas finanças, eu abençoo suas viagens, eu abençoo seus livros, eu abençoo sua saúde, eu abençoo sua memória, eu abençoo os seus seguidores, que se multipliquem, que cresçam, que avançam, que se torne grande, maior ainda. É uma forma de você combater o mal que está em você. Você não pode criticar, você não pode deixar a inveja, a cobiça e os ciúmes tomar conta do seu coração, porque vem o sentimento. Se eu falar para vocês que eu não tenho sentimento, eu estou mentindo. Eu não posso mentir para vocês. Eu tenho sentimento, sim, só que eu sei combater. Eu troco por ações de graças. Em vez de eu ficar com inveja, com ciúmes ou com cobiça, eu abençoo.
Eu abençoo aquilo que, olha aqui, a filosofia dos sábios do Havaí, abençoe aquilo que você quer. Então eu abençoo em nome de Jesus. Senhor, eu queria muito ter esse sucesso que esse irmão tem, por isso eu vou abençoá-lo. Eu queria muito ter, por exemplo, meu amigo pastor Jair Lara, que está aqui, eu queria muito ter a sabedoria que ele tem. Então eu abençoo a vida do meu amigo pastor Jair Lara. Deus sabe o tanto que eu oro por esse meu amigo, que é um homem de Deus, com muita sabedoria, graça, conhecimento, um homem próspero. Então receba esse Reobote na sua vida, em nome de Jesus. O outro texto está aqui também no livro de Gênesis. Eu já estou terminando, tá, queridos? Gênesis capítulo 37, vai falar de um menino que foi invejado, de um menino que Deus plantou o sonho dentro do coração dele. E embora aqui no capítulo 37, parece que a gente não consegue ler essa expressão inveja. Você vai ler assim, não está explícito, está implícito aqui que era inveja. E o Estevão, lá no Novo Testamento, percebe isso. A gente vai ler aqui no capítulo de número 37, versículo 4, que os seus irmãos não podiam lhe falar pacificamente. O versículo 5 vai dizer que os seus irmãos o odiaram ainda mais. E o versículo 11 vai dizer que os seus irmãos lhe tinham ciúmes. Então aqui nós temos ódio, nós temos pessoas que não podem falar pacificamente, e nós temos aqui também irmãos que têm ciúmes. Então você lembra da definição de ciúmes? Ciúmes é querer o que o outro tem. Então eles desejavam a túnica de José, eles desejavam o amor que Jacó dispensava a José. Então eles tinham ciúmes. E lá em Atos, eu amo isso na Bíblia, em Atos capítulo 7 e o versículo de número 9, isso chama-se hermenêutica. Coisas que você não acha no Antigo Testamento, você acha no Novo Testamento. A Bíblia não se contradiz, ela vai se encaixando, é uma coisa linda. Por isso tem que ler a Bíblia toda. Olha o que diz Atos 7, versículo 9. Os patriarcas, movidos de inveja, na minha tradução diz, invejosos de José, o venderam ao Egito, mas Deus estava com ele. Então aqui em Atos 7, versículo 9, a gente vê que essa expressão, odiado, não podiam falar pacificamente, tinham ciúmes. Estevão, na sua ministração, vai dizer que o motivo que estava por trás era a inveja. Eles não queriam que José tinha aquilo. Eles não queriam que José tivesse aquela túnica. Eles não queriam que José tivesse aqueles sonhos se tornando realidade. Por isso, eles vão dizer no versículo 19, lá vem o sonhador. Vamos matá-lo só para ver o que é que vai acontecer com os seus sonhos. Então eles não queriam que os sonhos de José se tornassem uma realidade, porque José tinha sonhos. Eu espero que você esteja aqui nessa live recebendo, isso aqui são segredos, sabe? São princípios. E vocês que têm me acompanhado nessas últimas lives, quando eu falei sobre a diligência e também falei sobre outros assuntos, sobre a gratidão, e agora eu estou falando sobre a inveja, são todos princípios tirados de Provérbios de Salomão, que nos torna pessoas bem abençoadas nessa terra. Mas não é fácil, tem inimigos, tem invejosos, e o José também teve. E não foi o patrão, não foi os vizinhos, não foi os amigos de escola, foi os seus irmãos, do mesmo sangue, que tinha o sangue do mesmo pai. Foram eles que, movidos de inveja, venderam o seu irmão e queriam ver com que os seus sonhos não se tornassem realidade. Então eu vim aqui para dizer para você que, como Isaac, você vai ser invejado e precisa aprender a conviver com invejosos. E aqui com José também, você vai precisar aprender a conviver com os invejosos e também vai aprender com José a não deixar que a inveja dos outros venham afetar a sua vida. Porque José passou por muitas provações por causa da inveja dos seus irmãos. Mas a inveja dos seus irmãos foi um instrumento. Preste atenção nisso, por favor. Não é nada legal ser invejado. Mas, por isso que eu estou pedindo para Deus uma casca grossa,
Por quê? Porque a inveja dos irmãos de José foi o instrumento que Deus usou para exaltar José. Foi a inveja dos seus irmãos que o colocaram no poço, foi a inveja dos seus irmãos que o levaram para o mercado de escravo, foi a inveja dos seus irmãos que o levaram para a casa de Potifar, foi a inveja dos seus irmãos que o levaram para a cova, foi a inveja dos seus irmãos que o levaram para a prisão, foi a inveja dos seus irmãos que o levaram para o trono, para o governo de todo o Egito. Então, a gente vai ver no Salmo 105 que Deus, ele provou José, e a inveja dos seus irmãos fazia parte. Então, quando você começar a ser invejado, não faça como eu fiz por muitos anos. Me senti uma vítima, puxa vida, porque eu queria agradar todo mundo. Eu confesso para vocês que eu chorava. Quando eu recebi uma crítica, eu chorava, porque eu estava pensando assim, puxa, eu estou magoando alguém, eu estou ferindo as pessoas, o que eu estou fazendo? Porque eu queria agradar todo mundo. E eu aprendi, estou aprendendo, que quando você é abençoado por Deus, as pessoas vão ter inveja de você, e a inveja vai machucar você, vai doer em você, mas você precisa entender que a inveja dos outros é para você não ficar acomodado no seu caminho. A inveja dos outros vai empurrar você para o seu plano, para o seu sonho, para o seu projeto. Eu estou aprendendo a conviver com pessoas invejosas, e isso está me fazendo avançar. Sim, a crítica, eu recebo muitas críticas, e eu também faço críticas, e eu gosto de críticas construtivas. O que é uma crítica construtiva? E eu faço críticas construtivas para amigos meus também. O que é uma crítica construtiva? Eu só faço uma crítica se ela for construtiva. Por exemplo, um cara está fazendo uma coisa e eu vou fazer uma crítica a respeito do que ele está fazendo, eu só faço a crítica se a ideia que eu tenho oferece uma solução melhor para ele. Do contrário, eu fico quieto. Porque se eu não tenho uma solução melhor, para que eu vou criticar? Aí eu estou sendo usado pelo maligno. Aí eu vou apodrecer os meus ossos. Porque eu só posso fazer uma crítica para uma pessoa, seja o que for que ela esteja fazendo, se a minha crítica for oferecer uma solução melhor. Do contrário, eu só vou orar. Do contrário, eu vou ficar quieto. Então, eu gosto de receber críticas quando as pessoas oferecem uma solução melhor. Puxa, como é bom! Olha, Edson, eu sei que você está fazendo isso com muita alegria, mas e o que você acha de fazer isso? E o que você acha de colocar isso? E o que você acha de agir dessa forma? São soluções melhores, são críticas construtivas. Agora, eu tenho sofrido muito com críticas destrutivas, que são pessoas que me criticam pelo que estou fazendo, mas não oferecem uma solução melhor. Então isso me machuca, e eu estou pedindo para Deus uma casca grossa, Senhor, me ajude, porque se eu ficar sempre machucado com o que os outros estão me criticando de forma destrutiva, eu vou ficar parado, eu não vou avançar, eu não vou crescer. Então eu estou pedindo para Deus graça, porque eu sei que vai ter críticos destrutivos, eu sei que vai ter invejosos, eu sei que vai ter gente com ciúme, gente com inveja, mas eu vou ter que seguir, meu irmão, eu não posso. Mateus 27:18 vai dizer que Pilatos sabia que os religiosos entregaram Jesus por causa da inveja. Se entregaram Jesus por causa da inveja, se o perseguiram por causa da inveja, se perseguiram Isaac por causa da inveja, se perseguiram José por causa da inveja, quem sou eu para não ser invejado? Então, eu vou ter que aprender a conviver com os invejosos. Eu estou orando, Senhor, me ajude a vencer. Eu gostaria muito que você pedisse isso para Deus também. Peça isso para Deus, Senhor, me ajude a conviver com gente invejosa. E o José aprendeu. E qual é a prova de que José aprendeu? Porque lá no capítulo 50, quando esses invejosos, seus irmãos, quando o Jacó morreu, eles disseram assim, ferrou. Desculpe a expressão ferrou aí, né? Caiu a casa. Agora o José vai nos matar a todos e vai nos colocar como escravos. E eles chegaram lá em Gênesis 50, versículo 17 em diante, eles falam, José, o nosso pai morreu, nós estamos aqui, pode nos fazer de escravos. E aí José disse, não,
Versículo 20 de Gênesis 50, olha isso. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou para o bem, para que se veja o que está acontecendo no dia de hoje, para que muita gente seja conservado em vida. E diz o texto, José disse, eu vou cuidar de você, e diz o texto, ele lhes falou ao coração. Então, quando você aprende a conviver com gente invejosa, você vai ser usado por Deus para dar pão para quem te perseguiu. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você vai amontoar brasas de fogo na cabeça deles, porque a consciência deles vai queimar, e o seu coração vai continuar sereno. Por isso que o espírito sereno é saúde para o seu corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eles viviam cheios de culpas. No dia que José saber que o nosso pai morreu, ele vai nos matar, vai nos escravizar. A culpa toma conta de gente invejosa. Mas aqueles que sabem andar com Deus, sabem perdoar a inveja do outro, sabem orar como Jesus naquela cruz. Mateus 27, 18, os religiosos o venderam por inveja. E em Mateus 27, Jesus ora, Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Jesus ora por atitudes de ignorância. Então, o José também tem a capacidade de perdoar pessoas que o invejaram e que agora ele vai sustentar essas pessoas, vai sustentar os seus filhos, os seus familiares. Deus também vai usar você. Aprenda a conviver com os invejosos, porque lá na frente esses invejosos vão experimentar a graça de Deus na sua vida. Você vai se tornar um canal para abençoá-los, você vai ter uma empresa que vai empregá-los, empregar os seus filhos, você vai ter um ministério que vai levar salvação para a família dessas pessoas, você vai ter um lugar que quem sabe o filho dessas pessoas vão ser recuperados, você vai ter uma casa onde essas pessoas vão ser bem-vindas, você vai ter um banquete para alimentar. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E unge a minha cabeça com óleo. Essa linguagem do Salmo 23 não é preparar uma mesa na presença dos meus inimigos para eu exercer vingança. Não. Preparar uma mesa na presença dos meus inimigos é para que eu possa oferecer alguma coisa para eles. É para que eu possa abençoá-los, porque a Bíblia fala, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Por isso você vai pedir, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É claro, eles vão ver a minha vitória, mas na minha vitória não é para esmagá-los, mas é para colocar pão na mesa para eles. Você vai reagir de forma diferente, vai fazer como Jesus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu vou deixar com vocês aqui o texto de Mateus capítulo 20, eu não vou tratar sobre ele, mas é aqueles trabalhadores que foram contratados às 6 horas da manhã, depois outros foram contratados às 9 da manhã, depois outros contratados ao meio-dia, depois outros às 3 da tarde, e às 5 horas da tarde o dono da vinha encontrou as pessoas que estavam lá na praça, ociosos. Essa ociosidade não é porque eram preguiçosos, porque senão teriam voltado para casa. Eles continuavam lá ociosos porque não tinham o que fazer. Eles queriam o que fazer, mas não tinham o que fazer. Então o senhor da vinha os contratou para trabalhar só 1 hora. E aí eles trabalharam só das 5 às 6. E o combinado com o primeiro, o segundo, e o terceiro e o quarto grupo eu vou dar 1 denário por dia para vocês. O 5º grupo, que trabalhou só 1 hora, o dono disse, eu vou dar 1 denário. E de forma que esses últimos começaram a trabalhar só 1 hora, receberam 1 denário. De forma que os que trabalharam o dia inteiro disseram assim, uau, se eles que trabalharam só 1 hora vão receber 1 denário, então nós vamos receber muito mais. E quando chegou a vez deles, receberam só 1 denário. E começaram a murmurar contra o dono da vinha. Não, porque nós ficamos o dia inteiro aqui no sol trabalhando e o Senhor nos deu só 1 denário e esses trabalharam só 1 hora e o Senhor deu o mesmo que a gente. E aí o dono da vinha disse assim, peraí cara, eu não cometi injustiça com vocês. Está lá, é Mateus 22. Eu não cometi injustiça com vocês. O que eu combinei com vocês? O Senhor combinou para a gente trabalhar o dia inteiro por 1 denário. E o dono da vinha disse, então,
eu estou cumprindo o que eu prometi para vocês. Agora, essas outras pessoas que trabalharam menos, eu quero dar o mesmo que eu dei para vocês. Eu não estou sendo infiel. Eu cumpri o meu papel, a minha palavra. Vocês trabalharam o dia inteiro por 1 denário. Aqui está o seu denário. Eles trabalharam só 1 hora, mas eu quero dar 1 denário para eles também. E aí, Jesus fala na parábola que o dono da vinha disse assim: ou é mal aos olhos de vocês porque eu sou bom, porque eu estou cumprindo a minha palavra para vocês, mas a minha generosidade é mal aos olhos de vocês, porque vocês estão com inveja deles. Ah, queridos, a Bíblia tem muitas riquezas para a gente. Não deixa a inveja tomar conta do seu coração. Se alegre com a vitória dos outros. Esse Provérbios de sabedoria aqui lá do Havaí, abençoe aquilo que você quer, sabe? Abençoe as pessoas. Quando você vê o sucesso das pessoas, alegrai-vos com os que se alegram, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12. Chorai com os que choram. Se alegre quando o seu irmão for próspero. Se alegre quando ele tiver uma casa melhor, um carro melhor, uma igreja melhor, uma empresa melhor. Se alegre quando ele postar nas redes sociais que está bem com a família, que está bem com os filhos, que está bem no negócio, que está prosperando. Se alegre com o ministério. Puxa, eu sou um evangelista, eu tenho orado tanto pelos evangelistas, eu procuro pregadores, evangelistas no mundo, coloco o nome deles em uma lista e eu oro por eles, eu abençoo a vida deles, sabe? Eu abençoo aquilo que eu desejo. Faça isso e você vai vencer a cobiça, você vai vencer a inveja, você vai vencer o ódio, você vai vencer os ciúmes, você vai crescer na sua vida. Então, guarde aí a Mateus capítulo de número 20, sobre essa parábola dos trabalhadores, e que a bondade de Deus não seja má aos seus olhos, que você tenha um coração de Deus. Se as pessoas estão recebendo o mesmo tanto que você recebeu, mesmo tendo trabalhado menos, sofrido menos, não fique amargurado, se alegre, porque é a bondade de Deus revelada a eles. E, aliás, Deus está sendo bom com a sua vida, suprindo as suas necessidades e abençoando a sua vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Receba. Olha só, o meu sobrinho colocou aí: conheça os meus devocionais e também os meus seminários online. Está aqui o meu link. Se você deseja, todos os devocionais são gratuitos, tanto em vídeos como escritos em inglês e português. Os seminários é que você vai pagar um valor, e se você fizer uma comparação por aí, você vai ver que está um preço bem simbólico para abençoar muito a sua vida, e você estará nos ajudando a cuidar dos órfãos no Haiti, tá bom? Eu aprendi o seguinte, por exemplo, ontem eu comprei um seminário de um pastor amigo meu, que a semana que vem eu vou estar divulgando o seminário dele. Eu paguei ontem R$459 em 12 vezes, né? Mas eu comprei o seminário do meu amigo. E eu preciso, primeiro, que eu estou abençoando a vida dele. E segundo, porque eu aprendi que tudo que vem assim, sem você sofrer, sem você pagar um preço, você não dá valor, cara. Você não dá valor. Por exemplo, eu moro numa casa que tem uma academia lá do condomínio. Cara, eu não dou nada para essa academia. Acho que eu fui lá umas 10 vezes, foi muito, esses anos. Mas agora abriu uma academia pertinho da minha casa. É R$100 por mês. E eu pago esses R$100 por mês, porque eu pagando, eu vou lá, cara. Não, eu estou pagando, eu vou lá. Então, quando você valoriza a sabedoria, por isso que Salomão diz, ao achar a sabedoria, compre a sabedoria, você vai valorizar, cara, vai fazer bem para você, você vai aproveitar, você vai anotar. E como ontem e hoje eu já assisti 3 palestras desse meu amigo, são 8 palestras, fora os bônus que ele colocou, e eu vou anunciar isso para vocês a semana que vem. É uma bênção, está me enriquecendo muito, e eu vou estar compartilhando com vocês como que vocês podem ser abençoados com o seminário desse meu amigo também. Mas se você quiser, você pode clicar, adquirir o seminário do Escatom, o seminário Os Segredos do Reino de Deus, ou os seminários da honra, que é uma bênção e que vai enriquecer muito a sua vida. Invista na sua espiritualidade. Invista. Você vai ver aqui, eu tenho centenas, e por que não dizer milhares de livros aqui na minha casa. Às vezes eu deixo de ir para um restaurante para comprar um livro. Esses dias eu paguei R$78 em um livro. Preste atenção. Eu paguei R$78 em um livro. E um amigo meu falou: cara, tá muito caro, por que você vai gastar R$78 nesse livro? E eu lembrei de uma experiência
lá nos Estados Unidos de um amigo. E eu falei para ele, não, eu não estou pagando R$78 em um livro. E esse cara aqui, eu mostrei para ele, esse cara levou 20 anos para aprender o que ele colocou nesse livro. Então eu não estou pagando R$78 no livro. Eu estou pagando só R$78 para ler uma experiência que o cara levou 20 anos para adquirir. Então invista no seu crescimento, invista na sua invista na sua maturidade, invista e você vai ver como que Deus vai abençoar muito a sua vida. Puxa, desculpe aí pessoal, eu não consegui todos os comentários, eu fiquei muito empolgado com essa live. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, Darliane Ferreira. Deus abençoe o Ivo Araújo, Yara, Lúcia, Ana Isabel. Deus abençoe o Albert, Vânia. Deus abençoe a Alessandra Lê. Deus abençoe a Maria Braido. Deus abençoe Luzinete Paz aí dos Estados Unidos. A Meire Santana, a Maire Santana, o Eli. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por vocês estarem aí curtindo, colocando o dedinho, me alegra muito, faz bem para mim, faz muito bem. Pastor Jailara, muito obrigado, companheiro querido, por sua presença aqui. A Edna, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Semana que vem, quarta-feira, eu estou aqui de volta, estou fazendo uma dessas por semana e eu tenho certeza que através dos ensinos de Salomão em Provérbios nós vamos ser muito enriquecidos. Eu vou tratar de assuntos importantíssimos para a nossa vida espiritual e também para você que tem um ministério, que tem uma empresa, que tem um negócio. Eu sei que Rehobote vai acontecer na sua vida e eu sei como José, ninguém poderá destruir os sonhos de Deus na sua vida. Os sonhos de Deus se tornarão realidade na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti, que o Senhor te dê a paz e que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Abraço. Ô Gislaine Dutra, eu tenho que acabar. Por favor, por gentileza, compartilhe. Sabe, quando terminar aqui eu já vou compartilhar. Compartilhe essa mensagem, porque eu sei que vai fazer bem para muitas pessoas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço do seu irmão, do seu amigo, evangelista Edson Teixeira. Marcos Soares aí de Tatuí, minha terra celestial, minha terra abençoada, minha terra natal. Minha terra celestial é os céus. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço na paz de Jesus. Não dá vontade de terminar, né? Mas tem que parar por aqui. Fiquem com Deus.